Glória a Deus. Eu convido aqui o pastor Wilson para fazer oração. Vou passar para o preletor já, né, pastor Breno? Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a todos que vieram aqui. Você não vai embora do jeito que você entrou, porque Deus tem uma bênção para você. Só tenho a agradecer a cada um, ao pastor Breno, que não mede esforço, sempre que eu preciso dele, é na hora, o Fernandinho também. Muito obrigado, Fernandinho. Quando precisar de nós, pode contar com nós, tá? Todos aqui precisando de nós, irmão, nós estamos à disposição. Aí, Flávio, Sebastião, só tenho que agradecer quem é companheiro, o Marquinhos, o pastor Wilson, que faz parte desse trabalho. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor do céu, ó Espírito Santo, prepara o nosso coração, o nosso mente, para receber a tua palavra, Senhor, para saciar nossa sede. Senhor, estamos aqui para ouvir tudo quanto o Senhor tem para nós nessa noite. Eu sei que o Senhor já preparou um texto, uma mensagem para entregar à tua igreja. E todos nós estamos aqui com os nossos ouvidos atentos à tua palavra, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, estão todos alegres, melhor lugar que você está na presença de Deus, né? É muito bom a gente estar hoje aqui nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no Samuel, glória a Deus, capítulo 15, nós vamos olhar no versículo 22, 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 22. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, da nossa Fabiana, Thiago, Vitor Hugo. Louvar a Deus pela vida da Fernanda, da Geisiana, do Augusto. Louvar a Deus pela vida do irmão dos céus. Que Deus continue abençoando. Louvar a Deus pela vida do pastor Marquinhos, do pastor Wilson, pastor Sebastião, funcionário. É bom, né? A gente ter amigos, né? E homens e mulheres de Deus são os melhores amigos, né? Todos os irmãos, é um prazer revê-los. Família do irmão Fernando, Saí, irmãos abençoados que saibam da sua casa para nós adorar o nome do Senhor hoje. Eu tenho certeza, irmãos, que quando sair daquela porta será diferente, porque a palavra de Deus ela é fiel nas nossas vidas, né? Eu vou ler, os irmãos acompanhando com os olhos, por favor. A palavra do Senhor diz assim: e Samuel disse: tem o Senhor porventura tanto contentamento com holocaustos e sacrifícios, como em quem obedeça as palavras do Senhor? Certamente o obedecer é melhor do que os sacrifícios, e o atender é melhor que a gordura dos carneiros, né? Eu quero que os irmãos repitam comigo: o obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos lá? O obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Os irmãos podem sentar, Deus abençoe. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos uma vez mais. Não diferente do missionário pai, que já tinha algumas quintas-feiras, né, que a gente não vinha aqui neste lugar, mas a prova de Deus nós estarmos hoje aqui, eu tenho certeza que Deus preparou algo especial para as nossas vidas. Por certo, o seu dia não foi fácil, você enfrentou tantas adversidades, tantos problemas para estarem aqui, mas quem te trouxe por Deus? Quem marcou essa noite, quem marcou esse dia, foi Deus na nossa vida. Então, nós estamos aqui e já somos abençoados por isso. Mais um dia de vida que o Senhor nos concede, com saúde, e melhor do que isso ainda é a oportunidade de estar na presença dEle. Estamos aqui para adorar a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Quando nós paramos para pensar nisso, irmãos, o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida.
quanto Deus é fiel nas nossas vidas. Quanto Deus, mesmo olhando para mim, para você que não merece nada, Ele nos amou. Deus olhando para mim, para você que não pode oferecer nada de bom. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos, mas o amor de Deus não muda comigo e com você. Deus continua da mesma forma, nos amando. E quando o irmão Celso me fez esse convite, irmãos, eu comecei a falar com Deus. O primeiro texto que veio no meu coração, na minha mente, foi esse. E eu li a Bíblia e Deus falava no meu coração e eu queria compartilhar com você nessa noite sobre algumas situações, sobre alguns personagens que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. E eu meditando na vida desse homem, Samuel. Samuel era filho da promessa. Para nós entendermos essa história, vamos para o contexto que Ana, mãe de Samuel, não podia ter filhos. Mas o interessante, irmãos, que foi o próprio Deus que cercou a madre de Ana. Mas nem por isso Ana deixou de ser crente. Nem por isso Ana deixou de acreditar nas promessas de Deus. Nem por isso Ana deixou de ir na igreja. Não por isso Ana deixou de ser feliz. Talvez você vai falar assim, mas ela estava chorando. Mas estava chorando na presença de Deus. E o que o mundo não entende muitas das vezes, irmãos, que você pode estar chorando aqui na presença de Deus, mas você é alegre com Deus. Missionário disse aqui, missionário Ivan falando que passou por um momento de dificuldade, está passando por um momento de dificuldade, mas na sua palavra, ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Quando o crente entende isso, irmãos, que nada acontece na nossa vida por acaso, que nada que aconteça na nossa vida, irmãos, é por acaso, ou foi por isso ou por aquilo, não. Tudo que acontece está na direção de Deus. E Samuel, então, é gerado em meio a lágrimas. Samuel é gerado em meio a dificuldade. E Deus falava no meu coração hoje, fala comigo, igreja. Qual é a nossa atitude diante da prova? Qual é a atitude que o povo de Deus tem tomado quando a adversidade chega? O presbítero Flávio, quando a porta fecha, quando as coisas, irmãos, não acontecem da maneira que a gente deseja, quando o meu sonho, o meu projeto não se realiza, qual é a minha atitude? Ana prostrou aos pés do Senhor. A sua rival falava, eu tenho filho, você não tem? Você é isso, você é aquilo. Sabe qual que é a dificuldade do crente nos momentos agora nós estamos vivendo? Deixar de ouvir a voz de Deus e começar a ouvir a voz do inimigo. O inimigo quer que você pare, o inimigo quer que você retroceda, o inimigo quer que você abra mão da promessa de Deus. Mas o que Deus quer que você persevere mais um pouco. É que você continue orando, irmãos. É que você continue acreditando que a promessa de Deus irá acontecer na sua e na minha vida. Ana então prostra aos pés do Senhor Jesus e ela recebe uma bênção de Deus. Ela recebe um filho como ela pediu para Deus. Até aí tudo bem. Mas entregar para Deus aquilo que Deus te entregou. Devolver para Deus aquilo que Deus te entregou, aquilo que você tanto queria. E aí Deus vai ministrar uma palavra no meu coração, irmãos, e eu parei para pensar. Como nós estamos fazendo, pastor Deus? Ana devolve Samuel para o Senhor na casa de Deus, conforme ela fez um voto. Mas quantas vezes, irmãos, nós recebemos a bênção de Deus e não fazemos mais nada para Deus? O presbítero Flávio está ali com o carro abençoado que Deus deu, mas ele já devolveu para Deus. É para fazer a obra de Deus. A minha vida e a sua, irmãos, nós devolvemos ela para Deus. A sua vida, a minha vida, irmãos, ela é canal de bênção para Deus abençoar alguém. Você
deixa alguém ser abençoado primeiro que você, através da sua vida? E aí Deus ministrava essa palavra no meu coração, mas eu parei para pensar um pouco, como está a minha vida na presença de Deus? Devolver aquilo que Deus te entregou, em todos os sentidos da nossa vida. Eu queria que você meditasse nessa noite. Ana recebe um filho que tanto queria, depois que desmama, ele devolve para Deus, entrega lá na casa do Senhor. E aí eu fui estudando esse texto, pastor Marquinhos, e lá tinha, naquele tempo, algumas pessoas que mesmo estando dentro da igreja não faziam a vontade de Deus. Os filhos do profeta, do sacerdote Eli, Fili, Finéias, fazia tudo que não prestava. Mas sabe o que Deus falava comigo? Se tem alguém errado dentro da igreja, não me desculpa nem para mim, nem para você não. Você está aqui por causa de Deus. Você está aqui, irmãos, é para adorar o nome do Senhor Jesus. Defeito todo mundo tem. Samuel foi criado no templo, perto daqueles homens, mas a Bíblia diz que aquele jovem crescia em graça, na presença de Deus e diante dos homens. Samuel estava ali por causa de Deus. Quando eu e você entendermos que nós estamos aqui nessa noite por causa de Deus, não é por causa de homem, não é por causa de nada, a não ser por causa de Deus, Deus vai começar a fazer uma obra na nossa vida. Samuel então começa a fazer diferença no meio de onde tinha gente que não prestava. Samuel então começa a fazer diferença em meio a uma geração que estava corrompida. Samuel então começa a pregar a palavra de Deus, a ser sacerdote, a ser profeta, em todos os lugares na qual ele estava. Com ele não tinha desculpa. E eu e você, irmãos, nós somos servos de Deus, nós somos homens e mulheres de Deus a todos os lugares que nós estamos. Samuel, então, irmãos, ele é escolhido por Deus. Só que ser escolhido por Deus, presbítero Flávio, requer abrir mão de muita coisa. A primeira delas, irmãos, é abrir mão da nossa própria vontade. É viver segundo a vontade de Deus. Samuel é profeta, é homem de Deus. E onde nós lemos na palavra de Deus, irmãos, fala de um homem chamado Saul. Deus falava com o povo dele, com o povo da promessa, através de Samuel. Mas alguém começa a falar assim: Samuel já está velho, nós estamos querendo ser igual a todo mundo, nós queremos um rei que reine sobre nós. Crente não é igual a ninguém, não. Crente é diferente mesmo. Mas aquela nação começou a querer ser igual a todo mundo. Cuidado, irmãos, para nós não querermos ser igual ao mundo aí fora. Foi lido aqui que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus que reina dentro do nosso coração. E o que é errado, irmãos, mas o que é certo, é certo. E quem diz isso para mim e para você é o Espírito Santo de Deus que mora dentro. Samuel, então, como servo de Deus, como homem de Deus, ouve a voz de Deus. E Deus para ele assim: ó, vai aparecer um jovem aí, está procurando as ovelhas, as jumentas do seu pai. E é esse aí que vai reinar sobre Israel. Só que crente, irmãos, que não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele não ouve nem a voz de Deus. Crente que não ora mais, irmãos, ele não fala com Deus, não tem diálogo com Deus, não tem intimidade com Deus, e as decisões que ele toma é do jeito que ele pensa. Samuel não. Samuel era um homem segundo o coração de Deus, e as suas atitudes eram guiadas por Deus. Tudo que Samuel fazia ou deixava de fazer, era Deus que ordenava na vida dele. Samuel como homem de Deus, Samuel como homem de Deus, como eu e você é, fez a diferença naquele tempo que ele viveu. E nós, irmãos, estamos fazendo a diferença? Ou se
Estamos falando, tá bom de jeito. Todo mundo está fazendo assim, eu também vou fazer. Quais são as nossas desculpas, irmãos? Quais são as nossas desculpas diante de Deus? Quando Deus olha para mim e para você. Eu disse lá na congregação no Monte Azul, eu vi uma pastora falando isso, irmãos. E eu disse que nas últimas oportunidades que eu tivesse esses dias, eu ia estar falando sobre isso. Ela disse assim: se Deus multiplicasse você, é você, irmãos. Se toda essa igreja aqui hoje fosse crente igual a você, se Deus multiplicasse, só pastor Vils, só pastor Marquinhos, uma igreja cheia de cada um de nós, como essa igreja seria? Seria uma igreja cheia? Seria uma igreja avivada? Seria uma igreja dizimista, uma ofertante? Uma igreja que realmente cumpre o que a Bíblia diz? E eu parei para pensar um pouco, irmão, se a igreja fosse toda do pastor Brenner, todas as pessoas como eu, como seria essa igreja? Eu estaria agradando a Deus? Seria uma igreja que realmente tem um compromisso com Deus? Seria uma igreja que realmente está lavada e remida no sangue de Jesus? Seria uma igreja que realmente está preparada para morar no céu, para ouvir o tocar da trombeta? E eu parei para refletir, irmãos, como está a vida do crente, a vida do cristão nesses tempos. Nós temos aqui na Bíblia várias pessoas que enfrentaram adversidades, que enfrentaram lutas, que venceram grandes dificuldades. Pessoas que foram guiadas por Deus e conseguiram fazer aquilo que diante da visão humana não era possível fazer. E às vezes a gente pensa em parar por tão poucas coisas. Mas Deus falava no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Isso que nós estamos passando, irmãos, não é para a nossa vergonha. Isso que a gente está passando não é para a nossa derrota, irmãos, é para a glória do nome do Senhor Jesus. O que eu e você temos que passar, irmãos, nós vamos passar, mas nós temos que compreender. E como foi dito aqui nessa noite, Deus está no controle da nossa vida. Mas crente também passa por deserto. Crente também passa por um momento de choro. Crente também passa por um momento de dificuldade. Crente também vai no luto porque perde um ente querido. Crente também passa por momentos difíceis. A diferença é que Jesus está conosco. A diferença é que Jesus está no controle da nossa vida. É quem nos dá força, é quem renova a nossa força, é quem nos faz levantar no outro dia. É quem faz nós levantar a nossa cabeça e ter certeza de vitória. Podemos perder alguma coisa nessa terra, nessa vida, mas nunca perder a presença do Espírito Santo. É o que te faz ser diferente nessa geração. E Samuel, então, como homem de Deus, ele unge ali Saul como rei. E eu comecei a estudar essa palavra, irmãos. E eu fui meditando e eu fui trazendo para a nossa vida o quanto isso parece conosco. Quantas vezes nós fazemos exatamente dessa forma. Saul começa um homem que ouve a Deus, que faz a vontade de Deus, que faz conforme Deus manda, mas no decorrer do tempo, ele começa a agir missionário e vai com as suas próprias forças. Ele deixa de esperar o tempo de Deus. Ele para de ouvir a voz de Deus e começa a tomar suas próprias atitudes. E isso é o que te distancia de Deus, é o que me distancia de Deus. É quando nós decidimos por nós mesmos. É quando nós pensamos que do nosso jeito, da nossa forma, que é a maneira correta. É o que destrói a vida do crente. Então Saul começa muito bem. Vence guerras, vence batalhas. E eu meditava nessa palavra, irmãos. Quantas vezes na nossa vida não é diferente? Eu e você começamos bem na obra de Deus, vindo nos cultos. Quando inicia o ano, nós estamos todos animados, falando que vamos fazer a obra de Deus, que vamos fazer a diferença, que independente do que aconteça, nós vamos fazer a obra de Deus. Nós estamos aí para o que der e vier, mas no decorrer dos dias, nas circunstâncias vividas, quantas vezes nós retrocedemos? E o pior de tudo, quantas vezes deixamos de falar com Deus?
Quantas vezes deixamos por consequência disso de ouvir a Deus? E um crente sem direção, irmãos, ele está condenado ao fracasso. Mas aquele que ouve a voz de Deus e as pratica, vai conseguir uma grande vitória. Saul então começa a fazer tudo que Deus não agrada. Samuel fala: espera 7 dias para sacrificar, que eu vou chegar. Mas o povo está distanciado de Deus, começa a esconder em caverna, começa a apertar Saul, e aí Saul não espera. Saul faz sacrifício, coisa que ele não devia fazer. Não coloca a mão, irmãos, aonde não é para você colocar. Não faça aquilo que você sabe que não é para você fazer. Saul faz algo que desagrada ao coração de Deus. Não sabe esperar. E na nossa vida de cristão, irmãos, quantas vezes não é diferente. Nós oramos um tempo e aí nós decidimos agir com a nossa própria força, porque nós pensamos assim: Deus não fez, então eu vou fazer da minha maneira. Não sabemos esperar o tempo de Deus. E tem um preço a se pagar. Quando nós tomamos as nossas próprias atitudes, as consequências virão. Quando nós tomamos as nossas próprias decisões, as consequências virão. E não só essa questão, Saul também vai contra os amalequitas, e aí Samuel diz assim: ó, Deus disse que é para destruir tudo, não é para deixar ninguém, é para matar até quem está mamando no peito, não é para ficar ninguém. E Deus falava no meu coração essa palavra, irmãos, e eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida. Deus mandou acabar com tudo. Saul foi lá, viu um gado bonito, falou: não, vou levar o gado. Viu o rei Agag, falou: vamos poupar a vida dele. Começou a desobedecer de novo a Deus. Começou novamente a fazer a vontade dele do que a vontade de Deus. Ouvia, ouviu, mas não obedeceu. Nós temos que ouvir e obedecer a voz de Deus. E Samuel chega, aí começa a berrar uma vaca ali, uma ovelha ali. E Samuel diz assim: mas Deus não disse que era para você matar tudo. Ah, mas eu trouxe para fazer sacrifício para o nosso Deus. E foi o versículo que a gente leu. É melhor obedecer do que sacrificar. Nada que tem nesse mundo, irmão, presta para mim e para você não. Nada que Deus mandou destruir, irmão, da nossa vida, não guarda para mim, não guarda para você, que isso é derrota. Aquilo que Deus mandou a gente tirar da nossa vida, irmãos, é porque nós precisamos de uma limpeza. E essas coisas que Deus falou é porque não agrada o Espírito Santo de Deus. Mas quantas pessoas têm trazido para a sua vida espiritual coisas que não agradam a Deus? Princípios, irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus. Verdade, irmão, nós aprendemos na palavra de Deus. Caminho, irmão, nós aprendemos na palavra de Deus. Fazer as coisas certas, irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus. Criar os nossos filhos, nós aprendemos com a palavra de Deus, é na casa de Deus. A nossa família, o bem maior que nós temos, o que nós temos de melhor para oferecer para eles também é Deus. Não é dinheiro, não é fama, não é nada. É Deus, é o que nós temos que oferecer para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso lado. A maior herança de um pai para um filho não é a melhor faculdade dessa terra, mas é instruir no caminho que deve andar. Porque um advogado, alguém bem sucedido nessa terra, sem a presença de Deus, não significa nada. Mas pode ser o mais simples trabalhador dessa terra. Mas se for um servo de Deus, tem uma herança garantida lá no céu. Você pai, você mãe, você conseguiu fazer o melhor para o seu filho. Você conseguiu a melhor herança que seu filho poderia ter. E a maior riqueza que ele poderia conseguir é o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Saul então perde o reinado por causa da desobediência. E muitas das vezes você vê alguém dizendo assim: não, Deus não abre mão de ninguém, não. Deus não rejeita ninguém, não. Outra vez você vai dizer assim: ah, mas alguém disse que quando a promessa de Deus não cumprir
na minha vida mudou. Se você estiver no caminho, a promessa de Deus vem cumprir. Mas se você está longe do caminho de Deus, irmãos, o inimigo está aí para roubar, matar e destruir. Então pare para meditar nessa noite. Samuel era um homem de Deus. Saul, no início da sua caminhada, fazia tudo que Deus mandava, mas o fim dele foi a perda do trono. Deus diz assim para Samuel: até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado? Vai lá na casa de Jessé, porque lá hei de prover um rei para Israel. Agora não pensa eu, não pensa você que somos melhores que ninguém. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja e aí quando vemos alguém que está em um mundo jogado, nós cortamos volta, nós decidimos não ajudar, ou outras vezes nós dá logo um dinheiro para ver se aquela pessoa sai logo de perto. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, o que Deus quer para mim e para você é que sejamos diferentes. É quando o mendigo lá na rua vê você, em vez de ele pedir dinheiro, ele pede uma oração. Porque vai ver algo diferente na minha e na sua vida. Quantas vezes você já deu um dinheiro para alguém para tentar ajudar, mas nunca falou de Deus? Dinheiro ajuda momentaneamente, mas Deus, ele pode fazer uma transformação na vida daquela pessoa. E quantas vezes nós temos perdido a oportunidade de ser um Samuel, de ser um servo de Deus verdadeiro, de pregar a palavra de Deus para a nossa família? Ah, mas eu não gosto. Mas eu vou plantar a semente. Talvez eu não vou colher, mas alguém vai. Fala do amor de Deus. Fala que Deus é amor, mas fala que Deus também é justiça. Fala que Deus ama, sim, mas Deus também vai vir como juízo sobre as nossas vidas. Estamos vivendo uma geração que é tempo de nós tomar uma posição. É tempo de nós decidir um lado. Deixa de ficar em cima do muro. Você é crente e pronto. Isso não é vergonha, isso é privilégio. Você é salvo, você é escolhido para morar numa terra celestial. Lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá não tem angústia, lá não tem nada disso. Lá tem alegria, lá você e eu vamos estar glorificando, exaltando o nome de Jesus. Somos crentes não é para ser rico. Somos crentes não é para ser reconhecido nessa terra. Somos crentes não é para Deus curar uma enfermidade. Somos crentes porque nós queremos morar no céu. Somos crentes porque nós somos peregrinos nessa terra, mas somos herdeiros de Deus e vamos morar no céu. Chega, irmãos, dessa geração que só quer coisas que Deus pode oferecer. Para pensar, irmãos. Se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, nem aqui nós estaríamos nessa noite, nem essa pandemia nós teríamos vencido, ou teríamos morrido por causa de qualquer outra coisa. Quantos livramentos deu Deus na sua vida? Tem hora que a gente nem vê que Deus está livrando, porque tem uma promessa na nossa vida e nós estamos no caminho. Mas é necessário também nós tomar uma atitude de crente, uma atitude de verdadeiro adorador, uma atitude de crente que não só ora quando tem pandemia, uma atitude de crente que não só ora quando está no meio de uma adversidade, aí, de uma política que pensa que pode perder. Crente tem que orar a todo momento na sua vida. Agora, se tem grupos de oração, tem grupos de oração no celular, em todos os lugares, e depois de terminar a política, voltemos para o mesmo lugar? De acomodo, de braço cruzado, desse jeito tá bom? É hora de lutar, irmãos. Só que essa luta, irmãos, ela é permanente. Essa luta não é apenas momentos de dificuldades. Nós temos que entender que o crente luta a todo momento. A toda hora, irmãos, o crente está numa batalha. Não tem descanso. Descanso do crente é no céu. E para chegar no céu, nós temos que ter esforço. Para chegar no céu, tem que ser, irmãos, realmente diferente. Se quisermos sermos igual a todo mundo, isso é muito fácil. A porta é larga e espaçoso é o caminho. Mas se você quer ser diferente nessa terra, para quando você orar e Deus fazer a obra na vida de alguém, para quando você pregar e Deus salvar alguém, tem que ser diferente. Tem que abrir mão. Tem que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem que ter diálogo com Deus, irmão.
estão desanimando no meio da caminhada. Tem pessoas que têm parado por causa de circunstâncias que apareceram na sua vida, e essas pessoas julgam que isso é impossível de vencer. Estão cegas espiritualmente. Mas eu e você que somos escolhidos no meio dessa guerra. Foi dito aqui nessa noite que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que não sejamos só chamados, irmãos, mas que sejamos escolhidos. Que não sejamos, irmãos, titulados como crentes, mas na hora da peleja, na hora da luta, retrocedemos. Lembra do povo de Deus? Eram treinados para a guerra, eram treinados para a batalha, serviam a Deus, mas distantes estavam de Deus quando viram um gigante. Mas tinha Davi lá que era humilde, era pequeno, era o melhor da casa, mas o Espírito Santo de Deus era sobre a vida dele. E quando ele chegou lá, ele não sentiu covardia. Quando ele chegou lá, ele não ficou com medo do gigante, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Não há barreira que você não possa vencer. Não há tribulação que você não vai conseguir passar por cima. Se você luta em nome de Jesus, você vai vencer. Quando você olha para o gigante, é porque você não está olhando para Deus. Mas quando você olha para Deus, você não importa o tamanho do gigante. Porque você é um vencedor em Cristo Jesus. Quando o seu olhar for para a dificuldade, quando o seu olhar for para a luta, você já está derrotado. Mas quando você olha para Jesus, você é um vitorioso. Você é o servo de Deus escolhido para vencer, e não há nada que o inimigo possa fazer para que isso não aconteça. Ele vai tentar. Sim. Ele vai pelejar de todas as formas para tentar te tirar do seu foco. Mas a Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E isso, irmãos, é a proteção do crente, é a vitória do crente, é a bênção do crente. Ao nosso derredor está o inimigo. Mas aonde tem um crente, um verdadeiro adorador, o inimigo não tem poder. O inimigo não tem força, porque Jesus está conosco. Então essa é a palavra que Deus deixa para mim e para você nessa noite. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus. Obedeça a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Porque se não conseguirmos obedecer ninguém, nós estamos longe da presença de Deus. Mas se você obedece a Deus, se você ama a Deus acima de tudo, se você ama o seu próximo como a você mesmo, você está no caminho certo. E a vitória está pertinho de chegar. Então, se você crê, você receba nessa noite. Saia daqui abençoado, porque quem falou não foi eu, mas foi Deus. E a promessa de Deus se cumprirá nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu quero agradecer a Deus, quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. É muito bom estar aqui. Sempre que tiver a oportunidade, a gente quer estar aqui com os irmãos. E a igreja de Monte Azul, conta de portas abertas também para receber vocês. Bom, quarta-feira e aos sábados, o dia que você sentir no seu coração, vai lá no Monte Azul, nós vamos juntos adorar o nome do Senhor. Não somos muitos, mas o principal está lá, o Espírito Santo de